nota, a gente vai receber mais um convidado, o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Volta aqui à programação da Jovem Pan, o professor sempre colabora com a gente. Professor, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro, a notícia do momento, presidente norte-americano confirmando um cessar-fogo entre Israel e Irã, mensagem publicada há pouco na sua rede social, Truth Social, dizendo que inclusive a trégua começa dentro de 6 horas. Agora, há ponderações e avaliações a respeito do Irã, né? É preciso também que haja uma concordância e uma mensagem de alguma autoridade do Irã confirmando esse posicionamento. E aí, a nossa produção acabou de levantar mensagens que foram compartilhadas por canais e páginas de notícias do Irã, dizendo o seguinte: até o momento, nenhuma autoridade oficial iraniana emitiu qualquer declaração sobre um cessar-fogo. Enfim, queria pedir sua reflexão e análise a respeito do anúncio de Donald Trump, mas também as perspectivas caso não venha uma confirmação de alguma autoridade iraniana. Boa noite, Daniel. Uma satisfação estar no Ping dos Is, contribuindo com essa circunstância que, vez por outra, me faz sentir um tanto quanto marionete dentro das análises, óbvio, por causa desse joguete político que parece ter sido implementado na cultura entre certas lideranças. Falas ditas para o grande público num sentido e falas ditas para emissários específicos para aparecer na nota de portais de notícia, portais específicos de estratégia, dando indício que poderia ser tudo um grande jogo coreografado. Essa mensagem das autoridades iranianas vieram exatamente por esses canais de pessoas que têm acesso ao serviço diplomático e militar, que foram previamente informados dessas conversas que, segundo Donald Trump, estavam em andamento e fechou-se ao acordo, e aí as autoridades iranianas foram questionadas e publicamente para esses repórteres disseram que não têm conhecimento. E mais cedo não, há pouco tempo atrás, o portal que o Irã mantém em língua árabe disse só apenas a repercussão do que o Donald Trump, mas sem nenhuma nota, dizendo que o regime concorda com esse tipo de cessar-fogo, com esse tipo de proposta. Portanto, por enquanto, o que eu teria de análise são 2 indicativos. A história até amanhã de hoje do Irã, que acredita que não dá para confiar nem nos Estados Unidos, nem na União Europeia como mediador do conflito, e a notícia desses jornalistas de 40 minutos atrás de que a resposta do Irã é que não vê sentido hoje num cessar-fogo. Aí fica toda a dúvida se o Irã teria ou não condição militar de seguir combatendo, se não seria realmente o momento oportuno de fechar um cessar-fogo. Do lado israelense, parece que tudo coincide com as notícias iniciais de que havia um preparo de até 12 dias, ou seja, estamos chegando até ele, e que as notas de 11 horas da manhã que haveriam ataques sucessivos nos próximos dias, pode ser que não precisem acontecer, como Augusto da Stand With Us disse agora há pouco, eles podem ter acelerado o número desses alvos com 80 aeronaves, podendo, portanto, encerrar mesmo esse volume de ataques preventivos, né, sobre o Irã nas próximas horas. Mas também corroboro da possibilidade que sumiu do noticiário onde estão os 300 quilos de material radioativo do Irã que poderiam estar escondidos em outro país, assim como aquela ameaça do ex-presidente russo e hoje membro do Comitê de Segurança, o Medvedev, que outro país poderia ajudar o Irã a reconstruir o seu programa nuclear, ofertando uma espécie de guarda-chuva de segurança, ofertando de momento alguma bomba que o outro país tenha para o Irã ter essa intimidação para os países vizinhos. Professor Vladimir Feijó, vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Próxima pergunta, Henrique Kriegner. Professor, boa noite. A minha pergunta é justamente nesse ponto que o senhor começou a mencionar aqui agora, e eu sei que quando a gente vai analisar, especialmente o cenário internacional no momento de guerra, é muito difícil para nós entrarmos nas hipóteses, né, sempre ficar no cenário hipotético, no e se. Mas eu quero te pedir licença para justamente isso. E se? Nós temos a evidência que o ataque dos Estados Unidos foi bem sucedido em destruir ali o complexo, né, de Fordow, que é ali no Irã.
Mas, como o senhor falou, nós não temos a evidência de que o material nuclear que estava sendo enriquecido foi de fato destruído. O complexo, sim. E o Irã alega ter removido o material para outro lugar. Nesse cenário, esse cessar-fogo pode ser uma estratégia, ou qual é o risco de que esse potencial cessar-fogo agora seja de fato uma estratégia de distração do inimigo por parte do Irã? E com isso eu emendo em outra coisa também. O Ayatollah Khamenei, uma vez que houve ali o ataque por parte dos Estados Unidos, ameaçou dizendo que haveria retaliação e que Estados Unidos pagariam um preço caro por isso. O ataque que foi feito hoje às bases no Catar não me parece ser um preço muito caro. Ninguém ficou ferido, também não teve danos severos às bases, os mísseis foram interceptados, graças a Deus, mas na lógica dos iranianos não foi um preço caro. A gente sabe também que os iranianos não têm mísseis intercontinentais que poderiam chegar a solo americano. Portanto, o que parece, e aí de novo, que o Ayatollah fazia referência talvez a células terroristas no solo americano. Esse cessar-fogo desarma completamente essas hipóteses, essas possibilidades? O mundo pode respirar tranquilo ou ainda é cedo demais para a gente chegar nesse ponto? A minha primeira ponte de partida é que eu não posso presumir de forma absoluta que o Irã é um regime fraco ou mesmo um poder militar fraco. Eu tenho que considerar que eles preservaram certos equipamentos caso a guerra fosse prolongada, mas também tenho que acreditar que o regime está enfraquecido. E olhando no panorama grande, eu vejo benefícios tanto para os Estados Unidos, quanto para Israel, quanto para o Irã fazer um cessar-fogo. Cada um dos lados pode sim. Também tenho que levar isso em consideração, armando com o outro lado, né, ou contra o outro lado, para de alguma forma se reorganizar. Do lado dos Estados Unidos, daria ao Donald Trump um sopro de abafar as discussões de impeachment sobre o argumento que estaria iniciando uma guerra prolongada, ou seja, fechar um cessar-fogo neutralizaria esse argumento. Dá a Israel a possibilidade de não ter interrompida o seu espaço aéreo e reabastecer com mísseis que poderiam estar no fim desses mísseis, né, do sistema de defesa aérea, e dar um sopro de capacidade de aumentar mais uma vez o potencial de eficiência desse sistema, que estava na faixa de 95% e baixou para entre 80% e 85%, dependendo do dia dos ataques. Assim como do Irã, eliminaria um tanto das pressões dos contínuos ataques às estruturas de manutenção e repressão do regime, dando a eles todo um volume ou uma chance de reorganizar. A parte dos discursos e as virulências, né, o superlativo do regime, ele consegue mostrar essas postagens, esses discursos internos, mas ao bloquear a internet e ter censura, o seu povo interno talvez não está sabendo o panorama total da realidade e de alguma forma talvez tenha também venha a amenizar as pressões daqueles que se sentiriam intimidados, né, com demonstração de que o Irã estaria enfraquecido, dando a ele esse sopro aí de tentar se organizar. Fazer uma informação para a nossa audiência, porque o Irã emitiu um alerta de evacuação para os moradores de Tel Aviv, inclusive para o distrito de Ramat Gan, que fica bem próximo a Tel Aviv. E essa medida acontece depois do porta-voz militar de Israel emitiu um alerta muito parecido para os moradores de Teherã, para que os moradores do Distrito 7, que é uma região ali da capital iraniana, se protegessem, porque o exército israelense lançaria um ataque. Enfim, o nosso convidado há pouco trouxe essa informação, uma intensificação dos ataques, das hostilidades nessas últimas horas até o início da vigência do cessar-fogo. Enfim, são essas as informações que nós temos. Antes de passar para o Dávila e para o Mota, deixa eu só demandar o professor Vladimir. Professor, há pouco a produção compartilhou informações de análises internacionais a respeito de uma possível articulação também feita pela Rússia para alcançar esse cessar-fogo, para tentar achar um meio caminho aí, ou acertar algum tipo de base para esse cessar-fogo com os Estados Unidos, já que o ministro de Relações Internacionais
exteriores do Irã foi a Rússia para se consultar com Vladimir Putin em relação a esse conflito. Queria que você trouxesse uma breve análise sobre o possível papel da Rússia nessa articulação, de que maneira ela pode colaborar com uma desescalada do conflito. Dois motivos em especiais tendem a confirmar essa ingerência russa em favor de um cessar-fogo. O primeiro deles é a incapacidade da Rússia dar atenção absoluta para esse conflito no Oriente Médio, já que está lá com o seu plano contínuo de conquista de novos oblastes da Ucrânia. E o segundo elemento que o Vladimir Putin deixou claríssimo nos 2 últimos dias, que apesar de criticar ações de Israel, considera Israel como um Estado russo, já que por volta entre 17% e 21% da população israelense ou tem a chance de dupla nacionalidade ou fala russo no seu dia a dia e que, portanto, teria muitas dificuldades de fornecer armamento e entrar nessa guerra direta entre Irã e Israel. E, portanto, pode ser que orientou o Irã, né, as autoridades iranianas, de fechar um cessar-fogo e aguardar um outro momento para o grande conflito que seriam com os mesmos inimigos que a Rússia enfrenta, seja ela a OTAN, seja ela o Ocidente, ou seja ela mesmo os países europeus, sem considerar os Estados Unidos. E por isso, construir parcerias mais duradouras que permitiriam uma vitória no futuro. Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Próxima pergunta, Roberto Mota. Professor, como o senhor acha que a política americana em relação ao Irã vai mudar a partir de agora? Boa pergunta. A depender de qual vai ser a configuração desse cessar-fogo e se ela inclui uma retomada do Irã a uma fiscalização internacional do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e, em especial, se estará coordenada ou não com suspensão de sanções econômicas, portanto, a considerar o que vai acontecer no futuro. Do lado de um segmento estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Serviço de Inteligência, contínua nos 30 últimos anos a tentativa de fragmentar potenciais inimigos americanos. Isso envolve a tentativa de desfragmentar mesmo em múltiplas nações 3 países, a Rússia, a China e o Irã, de preferência os 3. Então não imagino que os agentes políticos vão ficar isentos dessas pressões e estratagemas do chamado Deep State para seguir com esse plano que eles têm há muitas décadas. Pois é, a nossa produção segue monitorando o que acontece ao redor do mundo, as principais agências de notícias, os veículos internacionais e, há pouco, o vice-presidente norte-americano J.D. Vance concedeu uma entrevista ao canal Fox News e aí a nossa produção separou uma resposta ou uma reflexão interessante do vice-presidente dizendo que os iranianos, ele se refere naturalmente ao regime, né? O que os iranianos dizem em público e no privado às vezes pode ser muito diferente. Enfim, fazendo uma análise sobre talvez o jogo duplo, né? Aquilo que é divulgado nas redes sociais, as manifestações feitas pelas autoridades e o que de fato o regime pensa e defende. Passa agora para o Luiz Felipe Dávila, que fará mais uma pergunta para o nosso convidado, o professor Vladimir Feijó. Você, Dávila. Professor Vladimir, suponhamos que realmente essa mensagem é o fim da guerra, como disse Donald Trump, com a confirmação do Irã. Eu sempre disse aqui que eu fico sempre esperando o Irã. Enquanto o Irã não falar, não dá para acreditar muita coisa, o que está acontecendo. Mas o ponto é o seguinte, parece que neste momento todo mundo sai, entre aspas, vitorioso, né? O Irã salva o seu regime político e salva parte do seu poderio bélico que pode ser recuperado por uma guerra futura, como o senhor bem colocou. Israel se sente seguro o suficiente, né? Porque destruiu o programa praticamente por um bom tempo, o programa atômico do Irã, e debilitado os proxies, tanto Hamas, Hezbollah como o Houthis. É possível retomar o famoso acordo que estava para ser assinado antes do dia 7 de outubro, quando essa paz voltar ao Oriente Médio, ou ele foi sepultado para sempre?
A depender de quais seriam os critérios. Pelo menos o discurso contínuo do Irã nos 4 últimos dias e dos seus aliados diplomáticos é que o Irã tem o direito de ter um programa para fins pacíficos. A Rússia insiste que vai continuar construindo as 5 usinas que usam material radioativo no Irã, disposto inclusive a subir o seu pessoal presente no território iraniano, que hoje está por volta de 200 para 600, como uma espécie de intimidação para futuros ataques, né, ou contra futuros ataques. Portanto, é preciso acompanhar esses termos que seriam propostos pelas nações que estavam negociando e, em segundo lugar, o que o Congresso iraniano irá fazer, já que ontem e hoje teve indícios que pretende interromper a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, e esse seria um passo preliminar de abandonar, denunciar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, e pode aí usar as negociações como uma espécie de adiamento enquanto essas decisões são tomadas internas, e mude a circunstância, dentre outras coisas, de rapidamente produzir a bomba, e aí fato consumado, depois simplesmente sai do tratado e anuncia toda essa nova realidade. Então eu sou como você, eu prefiro aguardar os anúncios oficiais de o que estaria em negociação, mas ainda assim ficaria muito cauteloso em acreditar que as partes estariam de boa fé nessa negociação. Pois é, inclusive há essa expectativa de um anúncio oficial de uma autoridade iraniana, e a nossa produção, inclusive trabalho do Felipe Gustavo, ele monitora alguns jornalistas que cobrem os assuntos da guerra no Oriente Médio, e aí tem a conta do Mohamed Ali Shabani na rede social X, e ele fez a seguinte publicação há alguns minutos: fontes iranianas confirmam que um cessar-fogo com Israel foi acordado. Segundo uma fonte, essa trégua vai começar a valer às 13h30 da madrugada, horário de Jerusalém. E aí tem uma outra informação que foi compartilhada por outros jornalistas, dizendo que uma autoridade iraniana teria confirmado a informação à Al Arábia, que o acordo foi alcançado para interromper a guerra entre Irã e Israel. Mas assim, não tem um anúncio oficial de nenhuma autoridade iraniana. É preciso considerar essa informação também. Professor, claro que serão momentos de muita cautela, mas o Augusto Lerner, do Stand With Us Brasil, trouxe a informação que haveria a possibilidade de uma intensificação dos ataques até o início da vigência desse cessar-fogo. Claro que é um momento muito delicado, né? Assim, para que nosso público possa compreender. A guerra vale até o início do cessar-fogo. A partir do cessar-fogo, mais nenhum dispositivo pode ser disparado. E aí o cessar-fogo pode ser descumprido por uma das partes, né? Sob a alegação de que houve um problema técnico, né? Houve um disparo de maneira que aquelas pessoas ali que tomam conta dos dispositivos, por alguma razão, algum tipo de problema técnico, acabou efetuando o disparo. Quais são as considerações que a gente precisa fazer também olhando para outras guerras, blefe, acordos que não foram cumpridos? Porque assim, muitos comemoram, batem palmas, estouram rojões, mas tudo isso pode cair por terra também, a depender do que acontecer nas próximas horas, né? Só a complementar que o Lerner trouxe, mas não chegou a dizer, Israel também intensificou ataques no Líbano e no Iêmen para exatamente seguir degradando esses proxies, de evitar que, mesmo que um cessar-fogo com o Irã seja firmado, essas forças tenham capacidades de continuar atacando Israel e adiar uma sensação de segurança interna para o povo que reside em Israel. Então, o que a gente tem que acompanhar, sim, que os caminhos diplomáticos fechando um acordo não significa um resultado definitivo de pacificação da região, porque a qualquer momento a realidade pode mudar, qualquer um dos lados pode perceber movimento do outro lado ou que foi enganado das negociações e o movimento de cessar-fogo ser interrompido com uma nova rodada de ataques. E, como eu chamava a atenção, não quer dizer que os proxies vão recuar. Nada há
por enquanto, de notícia de negociação que envolva também os proxies do Iraque, do Líbano e também do Iêmen. Por enquanto, a notícia é do Donald Trump de um cessar-fogo direto entre Israel e Irã, mas sem muitas minúcias sobre ataques que viriam de outros grupos. Apenas esse cronograma de horas em que o Irã pararia, Israel depois pararia e depois os dois, em definitivo, interromperiam qualquer agressão. Pois é, bem interessante isso, porque qualquer míssil disparado, a depender da situação, do momento e do horário, um dos países poderia atribuir a um aliado, né? Não fomos a gente, não foram as nossas forças que dispararam. Só, deixa eu ver, a gente ainda tem... O professor Vladimir está quase encerrando o horário aqui com a gente, mas, professor, eu vou pedir que o Mota faça mais uma pergunta. Mota, com você. Professor, se o regime dos ayatolás fosse derrubado e substituído por um regime mais normal, em linha com os outros da região, o senhor acha que isso poderia representar um grande impacto no Oriente Médio? Tenho cá as minhas dúvidas. Se é um regime equivalente com a região, isso significa que no seu lugar também existiria um regime que se sustenta na base da repressão. Boa parte dos países vizinhos tem mão de obra importada de outros países e não assegura para essas pessoas os mesmos direitos do que os seus cidadãos e também mantém um sistema fechado de vigilância. Entre aqueles fóruns que acompanham os riscos, a possibilidade de uma transição progressiva em favor de um regime democrático, ou seja, mais próximo ao que a gente está acostumado a viver e defender que exista ao redor do mundo, não beira 10%. A maior probabilidade seria de um regime militar comandado ou pelas Forças Armadas ou pelo que sobrar da Guarda Revolucionária. Então a gente teria algo parecido com o Paquistão, ainda mais se seguir usando essa expressão religiosa como fundamento da manutenção do Estado. A segunda maior probabilidade é aquela que está dentro do sonho de alguns estrategistas geopolíticos globais, que é a fragmentação do país em uma guerra civil, e aí o cenário traria mais instabilidade para a região, em especial se aqueles do grupo religioso radical sentirem que a perda de um regime teocrático deve dar lugar a uma tentativa de construir uma nova teocracia, ao estilo que fez o Estado Islâmico, a gente pode ver uma onda de violência e prática de terrorismos até na tentativa de construir um novo grande Estado, sabe-se lá com qual delimitação territorial. Cessar-fogo anunciado por Donald Trump, ainda não confirmado pelas autoridades iranianas, em análise nessa entrevista especial com Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, sempre conversa com a gente diretamente de Belo Horizonte. Eu agradeço mais uma vez pela participação. Professor, grande abraço, boa noite e até breve. Espero eu até breve também. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite, abraço. Boa noite.